A mulher negra recebeu instruções para tirar o uniforme. Depois apareceu a voar num F-22 Raptor sobre o acampamento. Tira esse fato de piloto agora mesmo, rapariga. Tu não pertences aqui. Coronel Marcus Whitfield. As palavras ecoaram pelo hangar, como um tiro, fazendo com que 150 militares se virassem para assistir ao espetáculo. Maya Johnson, 28 anos, ficou imóvel diante do seu superior. Com as mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva controlada que fervia como lava prestes a entrar em erupção. O uniforme da Força Aérea que ela usava com tanto orgulho há 6 anos de repente parecia concreto em seus ombros. Cada metal em seu peito parecia queimar sua pele, enquanto os olhares de desdém perfuravam sua alma. Com todo o respeito meu desempenho, nas últimas missões, Mia tentou argumentar, mas foi brutalmente interrompida. Desempenho? Whitfield riu alto, provocando risadas nervosas de seus subordinados. Querida, você voou algumas horas em um simulador e acha que isso faz de você uma piloto de caça? Esse programa de diversidade foi longe demais. Estamos a falar de 150 milhões de dólares em equipamento militar, não brinquedos. A humilhação tinha começado 3 meses antes, quando Mia foi transferida para Langley, sob o pretexto de integrar talentos emergentes na realidade. Ela sabia que estava a ser usada como peça de propaganda, a jovem negra fotogênica que a Força Aérea podia exibir nas suas campanhas de recrutamento. O que ninguém lá sabia era que Maya Johnson não era apenas mais uma piloto promissora. Brad Sullivan, filho do senador Sullivan e herdeiro de uma fortuna farmacêutica, tinha dado o tom desde o primeiro dia. Olhem todos, a nossa nova cota de diversidade chegou. Ele sussurrou durante a primeira reunião alto o suficiente para que Mia ouvisse. Os seus colegas de esquadrão riram discretamente, alguns com genuíno desconforto, outros com uma aprovação mal disfarçada. Nas últimas semanas, Maya documentou silenciosamente todos os comentários, todas as piadas racistas, todas as tentativas de sabotagem. O seu equipamento de voo funcionava misteriosamente mal antes de missões importantes. Os seus relatórios de voo perdiam-se no sistema. Os seus pedidos de tempo de voo adicional eram negados sem explicação. Vocês sabem qual é o problema. É com vocês. Continuou Whitfield, com a voz cheia de veneno. Vocês sempre acham que merecem algo especial, que as regras não se aplicam a vocês, que podem tomar o lugar de pilotos verdadeiramente qualificados só porque sim. Ele fez uma pausa dramática. Só porque é politicamente correto. Mia fechou os olhos por um momento, lembrando-se da promessa que tinha feito ao seu irmão mais novo antes da sua última missão secreta, há 2 anos. Quando eu voltar, Maya, vou contar-te sobre lugares que tu nunca imaginarias que existissem. Sobre coisas que fazemos para manter este país seguro. Ele nunca voltou daquela missão. Oficialmente ela nunca aconteceu. Eu disse, tire o uniforme agora. A voz do coronel subiu um tome. Maya percebeu que não tinha escolha. O círculo de militares ao seu redor havia crescido. Alguns filmavam discretamente com telemóveis. Outros desviam o olhar claramente desconfortáveis, mas sem coragem para intervir. Lentamente, ela começou a retirar as insígnias de patente, a medalha que ganhou em missões que oficialmente nunca existiram, a estrela de bronze por bravura em combate durante uma operação antiterrorista no Médio Oriente, a medalha aérea por 25 missões de combate. O distintivo de piloto de elite é que apenas 200 pessoas vivas possuíam. Cada peça que caía no chão de betão soava como uma condenação. Brad Sullivan gravava tudo no seu telemóvel, o seu sorriso arrogante revelando dentes perfeitamente alinhados e uma vida inteira de privilégios inquestionáveis. Finalmente alguém teve a coragem de dizer a verdade, murmurou ele aos seus colegas. Mulheres negras no comando de F-22. Que piada! O que nenhum deles percebeu foi o pequeno sorriso que Maya reprimiu, quando as suas mãos tocaram a última medalha. Uma pequena condecoração discreta e sem marcação que ela tinha recebido diretamente do General Morrison, após uma missão que exigiu autorização presidencial. Ela segurou-a por mais um momento, antes de colocá-la no chão.
Maya cuidadosamente dobrou o uniforme e colocou-o no chão quando se endireitou. Os seus olhos encontraram os de Whitfield com uma serenidade que fez alguns dos presentes sentirem-se desconfortáveis. Por um breve momento, algo na sua postura, a forma como segurava os ombros, a calma absoluta dos seus movimentos fez o coronel hesitar. "Colonel", disse ela com uma voz firme, cada palavra medida com precisão cirúrgica. "Obrigada por me mostrar exatamente quem você é e obrigada por me lembrar exatamente quem eu sou." Enquanto caminhava em direção à saída, cada passo ecoava no silêncio tenso do hangar. Ninguém ali imaginava que estava a testemunhar o último dia de uma das maiores injustiças que a base aérea de Langley jamais cometeria na bolsa das calças civis. O telemóvel vibrou discretamente. Uma mensagem deu um número que oficialmente não existia. Pacote entregue e autorização confirmada. 72 horas. O que aqueles homens não sabiam era que Maya Johnson carregava segredos enterrados em ficheiros tão confidenciais que nem mesmo o próprio Pentágono admitiu a sua existência. E quando alguém, com seu calibre de treino, é humilhado publicamente, a resposta vem de uma altitude que poucos humanos alguma vez alcançaram ali. Diante de todas as escadas desprezíveis, ela manteve a compostura como alguém que guarda um segredo demasiado poderoso para ser revelado antes do momento certo. O que nenhum deles poderia imaginar era que essa humilhação acabara de desencadear protocolos militares que transformariam os próximos dias numa lição de poder que nem um manual militar jamais documentou. Se está a acompanhar esta história de injustiça e superação de adversidades, não se esqueça de subscrever o canal, porque o que aconteceu nos dias que se seguiram redefiniu completamente o conceito de vingança inteligente na história militar americana. As 48 horas seguintes foram uma aula magistral de humilhação sistemática. O vídeo da demissão de Mia espalhou-se pelos grupos militares do WhatsApp como fogo selvagem. Diversity Pilot finalmente descobriu. Leia a legenda que Brad Sullivan tinha acrescentado antes de partilhá-lo com os seus 500 contactos. Maya conduziu o seu Honda Civic de 2015 até o apartamento que alugava fora da base, onde tinha vivido os 2 anos mais tranquilos da sua vida adulta pela primeira vez em décadas. Ninguém sabia quem ela realmente era. Os seus vizinhos conheciam-na como a veterana tranquila que trabalhava na manutenção de aeronaves civis, uma meia-verdade que lhe permitia manter-se ligada ao que mais amava sem levantar suspeitas ao telefone. Sua mãe chorava do outro lado da linha querida. "Eu vi o vídeo, meu Deus, como puderam tratar-te assim?" Dorothy Johnson criou 3 filhos sozinha em Detroit, trabalhando em 2 empregos para que Maya pudesse fazer aulas de matemática avançada. Ela sabia que a sua filha era especial, mas nunca soube exatamente o quão especial. "Mãe, está tudo bem e só vai passar", mentiu ela, observando pela janela, enquanto um carro preto com placas do governo estacionava discretamente na esquina por 2 horas. Alguns segredos eram pesados demais para compartilhar, mesmo com aqueles que você mais ama. Enquanto isso, na base de Langley, Whitfield comemorava como se tivesse acabado de ganhar uma guerra. "Você viu como ela ficou quieta?" perguntou ele a um grupo de oficiais no clube dos oficiais. "Eles sabiam exatamente onde ela estava", gabarou-se ele. "Este programa de inclusão é uma piada", sempre foi Brad Sullivan, ainda eufórico com as curtidas no seu vídeo viral. Decidiu que uma humilhação não era suficiente e criou um grupo no Instagram chamado Pilotos Militares Reais e postou uma foto da mesa onde Maya costumava sentar no refeitório com a legenda: "Finalmente podemos comer em paz sem cotas de diversidade." O que nenhum deles sabia era que cada postagem, cada comentário maldoso, cada risada arrogante estava a ser meticulosamente documentado por alguém que entendia a diferença entre evidência anedótica e prova legal. Maya tinha aprendido durante os seus anos em operações secretas que a paciência não era uma fraqueza, era a arma mais letal que existia. Na quinta-feira à noite, ela dirigiu-se a um Denny's isolado na autoestrada, onde um homem de 60 anos com cabelos grisalhos esperava por ela numa cabine nos fundos. O general Robert Morrison não estava de uniforme, mas a sua postura militar era inconfundível, mesmo em roupas civis.
Lamento tudo isto, Maia. Se eu pudesse ter evitado... Ele começou, mas ela interrompeu-o com um gesto. General, uma vez disse-me que às vezes temos de deixar o inimigo expor-se completamente antes de atacarmos. Whitfield fez exatamente isso. Ela deslizou uma pasta pela mesa. 3 anos de provas, discriminação sistemática, sabotagem de equipamentos, relatórios falsificados, não só comigo, mas com outros 17 membros minoritários do serviço sob o seu comando. Morrison abriu a pasta, os seus olhos arregalando-se a cada página. Jesus Cristo, Maia, como conseguiu tudo? Isso? O senhor treinou-me bem. General, sempre documente tudo, tenha sempre um plano B, pense sempre 3 passos à frente. Ela sorriu pela primeira vez em dias e mantenha sempre as cartas mais importantes escondidas até o momento certo. O general fechou a pasta, estudando o rosto da mulher que tinha sido a sua melhor agente. O que precisa de mim? Autorização para uma demonstração que deixe claro quem eu realmente sou. Algo que eles não possam negar, distorcer ou enterrar. Maia fez uma pausa, os olhos brilhando com uma intensidade que Morrison reconheceu. E quero que seja público o suficiente para que toda a Força Aérea veja, Maia. Compreender que isso vai expor tudo, as suas operações secretas, a sua verdadeira patente, as suas missões no Médio Oriente. Nunca mais terá uma vida normal, general. Nos últimos 2 anos tenho fingido ser normal. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, via televisão como toda a gente e sabe o que descobri? Inclinou-se para a frente. O normal é superestimado, especialmente quando pessoas como Whitfield usam o normal para justificar o preconceito. Morrison acenou lentamente com a cabeça. 48 horas. Vou conseguir autorização presidencial para uma demonstração técnica. De capacidades aéreas avançadas oficialmente. Será um teste de novos protocolos de voo não oficialmente. Ele sorriu. Será o fim da carreira de qualquer um que subestimou o meu fantasma Johnson na sexta-feira de manhã. Brad Sullivan publicou outro vídeo no TikTok, desta vez imitando a voz de Mia com todo o respeito. Coronel, a minha atuação seguida por risadas exageradas. O vídeo teve 50.000 visualizações em 2 horas. Mia assistiu do seu apartamento, bebendo café e tomando notas num caderno militar. Cada visualização, cada comentário tóxico, cada risada cruel estava construindo sua defesa legal. Mais importante, estava construindo algo muito mais poderoso, uma justificativa moral absoluta para o que ela estava prestes a fazer. O celular dela vibrou com uma mensagem de um número restrito. Autorização concedida, demonstração marcada para segunda-feira, às 8h. Hangar 7. Todo o pessoal da base será convocado para treinamento obrigatório em novas tecnologias. Maia sorriu, lembrando-se das palavras que seu instrutor de voo havia dito 15 anos atrás. Quando você está absolutamente certo da sua superioridade, não precisa gritar para ser ouvido, basta voar. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro dela que seus opressores não podiam ver, uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça que tentavam impor. O que essas pessoas privilegiadas não sabiam era que cada ato de desprezo estava a escrever a sua própria sentença de derrota. É que segunda-feira seria o dia em que todas as contas seriam acertadas de uma forma que nenhum manual militar jamais documentara durante o fim de semana, enquanto Brad Sullivan publicava mais vídeos a ridicularizar os pilotos de quota. Maia estava a 400 quilômetros de distância, numa base militar que não existia oficialmente em nenhum mapa. A instalação da Área 51 era conhecida por teorias da conspiração, mas a verdadeira conspiração estava a acontecer no hangar subterrâneo, onde ela verificava todos os sistemas do F-22 Raptor mais avançado já construído. Ainda tem a certeza disso? Maia perguntou ao capitão Rodrigues, o único técnico autorizado a preparar a aeronave. Assim que entrar naquela máquina com uma transmissão ao vivo ou não à volta a dar, a sua identidade secreta tornar-se-á do conhecimento público. Maia passou a mão pela fuselagem do caça-fuselagem do caça, sentindo o metal frio sob os dedos. Tony,
Nos últimos 2 anos tenho fingido ser apenas uma mecânica. Acordava às 5h30 da manhã, trabalhava em aviões comerciais, voltava para casa e assistia Netflix como uma pessoa normal. Ela fechou os olhos, brilhando com uma intensidade familiar. Mas sabe o que aprendi sobre o que é normal? É superestimado. O que ninguém na base Langley. Que Maya Ghost Johnson não era apenas uma piloto qualificada, ela era a única pessoa viva aprovada para pilotar protótipos militares que custam mais do que o PIB de alguns países. A sua licença confidencial incluía aeronaves que apareciam em filmes de ficção científica, porque o público nunca suspeitaria que elas eram reais. Enquanto isso, Whitfield aproveitou o fim de semana para espalhar a história da piloto simbólica entre os seus contatos militares. Vocês têm que ver isso, disse ele, mostrando o vídeo da humilhação aos colegas oficiais. É isto que acontece quando as políticas de diversidade vão longe demais. É uma vergonha para o uniforme. Brad Sullivan transformou a situação numa cruzada pessoal. Ele criou uma hashtag #RealPilotsOnly, que estava a ganhar força nas redes sociais militares. Finalmente alguém teve a coragem de dizer a verdade, escreveu ele numa publicação que recebeu centenas de gostos. Excelência não tem cor, mas a incompetência definitivamente tem. O que ele não sabia era que cada publicação, cada comentário sarcástico, cada risada presunçosa estava a ser meticulosamente documentada por uma equipa de advogados militares que trabalhavam diretamente para o Pentágono. Maya tinha aprendido durante as suas operações secretas que paciência não era passividade, era munição a ser armazenada para o momento certo. Na segunda-feira de manhã, uma convocação urgente foi enviada a todo o pessoal militar na base de Langley. Demonstração obrigatória de novas tecnologias de voo. Presença obrigatória no hangar 7 a 08 Reserve. Uniforme de gala. Whitfield franziu a testa ao ler a ordem. Que demonstração é esta? Ninguém me disse nada sobre nenhuma visita tecnológica. O seu assistente apenas encolheu os ombros, igualmente confuso. Brad Sullivan aproveitou a oportunidade para publicar outra provocação. Aposto que vão trazer alguma mulher piloto para nos mostrar como são inclusivos. Que circo! A publicação recebeu 200 curtidas em 1 hora. Às 7h45, Maya estacionou seu Honda Civic no estacionamento da base pela última vez. No banco do passageiro, havia uma pasta contendo sua identificação militar verdadeira, não a versão editada que ela usava como mecânica, mas a original, com carimbos de missões que dariam noites sem dormir aos analistas de inteligência. Ela caminhou em direção ao Hangar 7, onde 300 militares já se reuniam, todos curiosos sobre a misteriosa demonstração. Whitfield estava na frente, claramente irritado por não ter sido informado com antecedência. Brad Sullivan filmava tudo com o telemóvel, na esperança de obter mais material para suas contas nas redes sociais. "Atenção!" gritou um sargento. "Apresentem-se ao General Morrison." Os murmúrios cessaram instantaneamente. O General Morrison era uma lenda 3 guerras, 2 condecorações presidenciais e uma reputação de nunca perder tempo com bobagens. A sua presença ali significava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. "Militares?" A sua voz ecoou pelo hangar. "Hoje vocês testemunharão uma demonstração de capacidades aéreas que redefinirá os seus conceitos de excelência operacional." Ele fez uma breve pausa, encontrando o olhar de Maias na multidão. "Preparem-se para conhecer uma das maiores lendas da aviação militar americana, a aviação militar americana." Whitfield sussurrou para um colega. "Deve ser algum piloto veterano do Top Gun." Finalmente um exemplo real de competência. Brad Sullivan ampliou a imagem no celular, ansioso para capturar mais conteúdo viral. Então o rugido das turbinas cortou o ar da manhã. O som era diferente, mais agudo e mais poderoso do que qualquer caça-jato que eles já tinham ouvido. Através das enormes portas do hangar, uma silhueta impossível apareceu contra o céu azul. Um F-22 Raptor em configuração de demonstração sobrevoou a base a 200 pés,
com as suas linhas futuristas cortando o ar como uma lâmina. Mas não foi a aeronave que fez 300 militares prenderem a respiração. Foi a precisão absoluta do voo. Uma demonstração de controlo que transformou a física em arte. Meu Deus! Alguém, na multidão, murmurou. Quem diabos está a pilotar essa coisa? Mas sorriu discretamente, observando os rostos ao seu redor passarem de curiosidade casual para reverência em poucos minutos. Todo o hangar cheio de preconceitos seria forçado a enfrentar a diferença entre o que eles pensavam que sabiam e o que a excelência realmente significava. O F-22 executou uma sequência de manobras que deixou até mesmo os pilotos mais experientes sem palavras. Rotações perfeitas a velocidades impossíveis, curvas que desafiavam a gravidade, uma dança aérea que parecia mais uma coreografia do que um teste de equipamento. Cada movimento demonstrava não apenas competência técnica, mas uma compreensão intuitiva da aeronave, que transformava a máquina e o piloto numa entidade única. Brad Sullivan parou de filmar com o telemóvel a tremer nas mãos incrédulas. Whitfield tentou manter a compostura, mas os seus olhos traíam uma mistura de espanto e algo que começava a parecer desconforto. Controlo de tráfego para Ghost Zero. A voz chiava nos altifalantes do hangar. Solicite permissão para aterrar e reportar. Maya fechou os olhos por um momento, saboreando a ironia dos próximos minutos. Aquelas mesmas pessoas que a humilharam descobririam que passaram semanas a ridicularizar alguém, cujas conquistas militares estavam estudadas por inimigos em todo o mundo. A diferença entre subestimar e compreender estava prestes a ser demonstrada de uma forma que nenhum manual militar jamais havia documentado. O F-22 Raptor pousou com perfeição absoluta, taxando em direção ao hangar, onde 300 militares permaneciam em silêncio hipnotizado quando a porta da cabine se abriu e o piloto removeu o capacete, deixando o cabelo preto caíram sobre os ombros. Não pode ser, murmurou Brad Sullivan, com o telemóvel a escorregar-lhe das mãos. Maya Johnson caminhou até o microfone, cada passo ecoando no silêncio mortal. O meu nome é Tenente Coronel Maya Ghost Johnson. Nos últimos 2 anos, tenho fingido ser mecânica para observar como vocês tratam as pessoas que consideram inferiores. Os seus olhos encontraram os de Whitfield diretamente. Os resultados foram educativos. O General Morrison deu um passo à frente, para aqueles que não sabem que a Tenente Coronel Johnson é a única piloto na história a abater 6 aviões inimigos em combate real. Ela tem 47 condecorações, incluindo 2 Silver Stars classificadas como secretas. Whitfield ficou completamente pálido. Isso é impossível. Ela era apenas uma mecânica de cota. Coronel Whitfield. Maya interrompeu, gesticulando para um ecrã que desceu do teto nos últimos 3 meses. Eu documentei sistematicamente todos os atos de discriminação. A primeira imagem mostrava Brad Sullivan postando o vídeo da humilhação. A segunda revelava as mensagens dela zombando das cotas militares. A terceira mostrava Whitfield rindo da situação com outros oficiais. Mas isso é apenas o começo, coronel. Você sabotou sistematicamente a carreira de 23 membros minoritários do serviço militar. Você falsificou relatórios e manipulou avaliações. A tela mostrava documentos oficiais e você alterou registros médicos para forçar a aposentadoria de um piloto latino que superava seus protegidos. Brad Sullivan tentou esconder, mas Maya o encontrou. Sr. Sullivan, você criou hashtags como Monorail Pilots Only e postou 47 vídeos, zombando de mulheres e minórias nas Forças Armadas. Capturas de tela apareceram na televisão. Seus vídeos foram vistos por 200.000 pessoas. Parabéns. Tornou-se uma figura pública. O jovem tremia visivelmente. Eu estava apenas a brincar. Não estava a falar a sério. Maya riu com humor. Tenho 200 páginas de documentação legal. Discriminação, sistemática ambiente, hostil difamação, cyberbullying, uso indevido, de recursos militareso. General Morrison pegou no microfone novamente. Coronel Whitfield é acusado de má conduta racial e falsificação de documentos oficiais. A sua comissão está revogada com efeito imediato. O hangar explodiu em murmúrios.
Whitfield caiu numa cadeira, o seu uniforme parecendo grande demais para o seu corpo encolhido. O Sr. Sullivan será banido permanentemente das instalações militares. Uma investigação criminal examinará as suas publicações como incitamento ao ódio. Maya aproximou-se de Whitfield. Coronel, há 3 dias disse que eu não pertencia a um uniforme militar. Hoje descobriu que sou uma das poucas pessoas autorizadas a pilotar aviões que custam mais do que o orçamento de alguns estados. Ela enfrentou a multidão. A todos vocês que riram, filmaram e escolheram o silêncio perante a injustiça, acabaram de aprender que subestimar alguém pode ser o erro mais caro das vossas vidas. Brad Sullivan aproximou-se dela a chorar. Por favor, o meu pai pode resolver isto. Não, interrompeu o Maya. Vocês tiveram meses para escolher a decência, mas escolheram a crueldade. Agora vivam com as consequências. Agentes de segurança aproximaram-se de Whitfield. A sua escolta está aqui. Ex-coronel, enquanto era levado, Maya observou os rostos transformados à sua volta, alguns envergonhados, outros admirados, todos claramente impactados. O poder não estava apenas em pilotar uma máquina impossível, mas em provar que a excelência transcende o preconceito e que a dignidade vence a arrogância. Mas algo no olhar determinado de Maya sugeria que a lição de hoje era apenas o começo de mudanças muito maiores que transformariam não apenas uma base militar, mas toda uma cultura que prosperava no preconceito institucionalizado. 6 meses depois, Maya estava de volta à cabine onde sempre pertencera, mas desta vez como comandante da nova Academia de Excelência da Aviação Militar, um programa revolucionário que ela mesma criara. O hangar que testemunhara sua humilhação agora exibia uma placa dourada Tenente Coronel Maya Ghost Johnson Centro de Treinamento. Whitfield tinha perdido tudo, sua pensão militar foi cortada, seus benefícios revogados, e a investigação revelou 15 anos de corrupção sistemática. Ele agora trabalhava como segurança noturno em um shopping center, sua arrogância substituída pelo olhar vazio de alguém que finalmente compreendeu o peso de suas escolhas. Brad Sullivan descobriu que privilégio sem caráter é uma casa construída na areia. Banido de todas as instalações militares, enfrentava processos judiciais que consumiram a fortuna da sua família. Os seus vídeos virais tornaram-se provas em tribunal e as companhias aéreas civis recusaram-se a contratá-lo. Influenciador tóxico da aviação era, como agora era conhecido nas redes sociais, Comandante Johnson disse à capitã Jennifer Martinez, uma das primeiras formadas do novo programa. Os resultados do primeiro semestre chegaram. Temos a maior taxa de aprovação da história militar, 98%, e metade dos formandos são mulheres e minorias. Maya sorriu ao observar pela janela um grupo diversificado de cadetes praticando manobras com a precisão que ela lhes ensinara. Jennifer, sabe a diferença entre excelência real e privilégio disfarçado? A excelência se reproduz e espalha, eleva os outros. O privilégio apenas se protege. O programa de Maya se tornou um modelo em todo o mundo. Delegações de 23 países visitaram Langley para aprender os seus métodos de treino inclusivoso. Manual, que escreveu, Liderança Além do Preconceito, era leitura obrigatória em academias militares em todo o mundo. Tony Rodrigues, agora coronel e vice-diretor da academia, apresentou um relatório. Maya, o convite oficial acabou de chegar. O presidente quer que você lidere a primeira missão espacial militar com uma tripulação 100% diversificada. História está a ser feita novamente. Os nossos ex-colegas, Maya perguntou, referindo-se aos militares que testemunharam a sua humilhação. Metade se inscreveu em um treinamento de sensibilidade e liderança inclusiva. A outra metade, bem, eles estão descobrindo que o mundo mudou e que foram deixados para trás. Maya caminhou até a parede onde a foto daquele dia fatídico no hangar estava emoldurada. Na foto, ela segurava o seu uniforme no chão, enquanto 300 pessoas olhavam para ela. Ao lado, uma segunda foto mostrava o mesmo hangar cheio de cadetes de todas as etnias, gêneros e origens, unidos pela excelência que ela lhes tinha ensinado. Sabes o que aprendi, Tony?
Eles tentaram humilhar-me publicamente para mostrar que eu não pertencia ali, mas a humilhação só funciona se acreditares nela. Eu sabia exatamente quem eu era. Eram eles que precisavam de descobrir isso. Telefone tocou. Era a mãe dela, Dorothy, a ligar de Detroit. Querida, acabei de te ver na CNN. O meu coração quase parou de orgulho. Lembras-te do que sempre te disse para nunca deixares ninguém convencer-te de que és menos do que realmente és, Maya. Recitou sorrindo. E agora o mundo inteiro sabe como. A minha filha é realmente fantástica. Naquela noite, Maya recebeu uma mensagem inesperada. Era de um rapaz negro de 16 anos em Chicago, comandante. Vi a sua história na internet. O meu sonho é ser piloto militar, mas todos dizem que pessoas como eu não conseguem. Depois de ver o que fez, decidi tentar. Mudou a minha vida sem sequer me conhecer. Era a 100ª mensagem semelhante naquela semana. Maya tornara-se um símbolo global de que a excelência transcende o preconceito, que a dignidade supera a arrogância e que a melhor vingança é construir algo maior do que os seus opressores jamais poderiam imaginar. 2 anos depois, quando Brad Sullivan tentou alistar-se no exército como soldado, a sua última oportunidade de reconstruir a sua vida, foi rejeitado pelo recrutador, um veterano negro que olhou para o seu dossiê e disse simplesmente: "Nós lembramo-nos de C. Sullivan. O caráter importa." Maya tinha provado que, quando se vive a verdade com excelência, não é preciso destruir os seus inimigos. Eles destroem-se a si próprios enquanto constrói legados que transformam gerações. A verdadeira vitória, disse ela no seu discurso de formatura para 200 novos pilotos, não é fazer os seus inimigos pagarem pelo que fizeram. É construir um mundo onde a próxima geração nunca tenha de passar pelo que vocês passaram.